Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Vem com a sua voz, declare. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, de um coração cantando um aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render a ti em adoração. Em resposta a ti, há uma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia, Rei, meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Vamos lá, igreja. Rei, meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Mais uma vez, Rei, meu coração. Rei, meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Rei, meu coração, Rei, meu coração, não se envergonhe,
Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça o céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder por ressentimentos. Somos sua herança. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em. Não tenho tempo pra perder por ressentimentos. Quando eu penso que Ele me ama. Ele me ama. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus nessa tarde? Gente, sem demora, eu queria chamar a pregadora dessa tarde, a primeira pregadora, a pastora Marcele. A mãe do Daniel e da Esther. Daniel está aqui, né? Bem amostrado, como o povo fala. Vamos orar, gente, pela nossa pastora. Amém, Jesus. Obrigada pela vida de Marcele, Senhor. Obrigada pelo coração dela, tão servo, tão fiel ao longo desses anos, Jesus. Obrigada porque ela tem se permitido ser moldada, ser transformada. E por isso, Senhor, ela está aqui. Porque o Senhor tem feito algo na vida dela e ela está aqui essa tarde para derramar sobre as nossas vidas. Então, que o Senhor possa usá-la, que o Senhor possa falar, Jesus, através da vida dela hoje. Que em nada, Senhor, ela te atrapalhe, mas que o Senhor tenha liberdade para fluir através da vida dela, Pai. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa tarde, irmãs. E aí, você está feliz essa tarde? Glória a Deus. Eu também estou muito feliz. Estou muito honrada, agradecida ao Senhor por estar aqui mais um ano, né, falando para vocês. Ano passado eu também tive a honra de ministrar uma palavra. E esse ano a pastora falou mais uma vez: Marcele, tu vai ministrar. Eu falei: senhora, tem certeza? Amém? Mas eu estou muito feliz de estar aqui nessa tarde, muito feliz de poder compartilhar
aquilo que o Senhor, né, tem feito através da minha vida, e eu espero que você seja abençoada. Amém? Hoje eu quero falar sobre algo em que, na verdade, sobre um tempo, né? Hoje a gente vive em um tempo em que muitas pessoas, elas querem uma posição. Amém? Elas querem um reconhecimento, elas querem uma visibilidade, mas poucas desejam verdadeiramente a presença de Deus. Aleluia! Então eu quero falar hoje para você sobre a mulher que ela é louca pela presença de Deus, mas também servindo ao reino. Amém? Eu quero que você abra comigo lá no Salmo 84. Salmo 84, eu vou ler do versículo 4 até o versículo 12. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa de Deus a permanecer na tenda da perversidade. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Amém? Feche seus olhos, Pai, no nome de Jesus, obrigada. Obrigada, Deus, por essa tarde, obrigada pela tua presença. Obrigada, Jesus, por essas mulheres, Deus, que estão aqui, por essas mulheres que estão sedentas, meu Pai, pela tua palavra, pela tua presença. Então, Senhor, nessa tarde, derrama o teu Espírito, derrama o teu óleo fresco. Jesus, que através de mim, né, o Senhor possa falar ao Espírito de cada uma delas. Então, nos usa, Deus, seja conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, esse Salmo 84... ele é um salmo que o título dele é Saudades do Templo. E eu achei tão interessante quando a pastora falou, né, que eu ia dar essa palavra, ministrar, né, na conferência. E eu falei, Jesus, e agora? O que eu vou falar? E eu orava. Eu falei, meu Deus. E aí eu falei, eu tinha outro tema em mente, só que Deus me levou para esse lugar, de falar como que a gente pode ser louca pela presença de Deus, ao mesmo tempo servindo ao reino. Por que eu estou te dizendo isso? Porque hoje, muitas mulheres, elas querem uma posição no próprio reino de Deus. Elas querem, sabe, um reconhecimento, elas querem uma visibilidade. Nós queremos isso, um dia eu quis isso. Então, quem não quer ser reconhecida, né, por aquilo que faz diante de Deus? Às vezes a gente até, não, Deus, mas eu fiz isso. Né? Então, é uma forma de você querer ser reconhecida por aquilo que você fez. E uma mulher que ela é louca pela presença, ela não serve por obrigação. Ela não serve por status. Ela não serve por aparência. Ela serve porque ela entendeu que nada se compara à presença do Senhor. Amém? Então, o reino, ele precisa de mulheres apaixonadas pela presença. Mulheres que servem com amor, com entrega e com devoção. Amém? Então, quando a pastora falou sobre esse tema, loucas pela presença, eu falei, meu Deus, a gente precisa realmente ser louca pela presença. A gente precisa realmente desejar estar sempre na presença de Deus. Aleluia!
Então, uma mulher que ela ama a presença de Deus, a primeira coisa que ela faz é o quê? Ela serve com alegria. E eu quero que a gente abra lá no Salmo, no capítulo 100, o versículo 2. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Quantas vezes você vem para a igreja, você vem estar aqui no culto, ou você vem servir, né, a Jesus, mas você não vem com alegria, você vem porque você tem que vir, você vem por uma obrigação. Então a gente esquece que a gente precisa estar na presença de Deus com alegria. A gente precisa servir ao Senhor com alegria, com cânticos a Ele. Lá em Êxodo 33, 15, Moisés ele diz o seguinte: então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair desse lugar. Moisés ele entendeu que a presença de Deus era mais importante do que a promessa. Amém? Quantas entendem que a presença de Deus ela é mais importante que a promessa? Você tem a promessa, isso é claro, isso é fato. Deus ele te deu a promessa, está aqui. Se você ler, está cheio de promessa ao teu respeito, para a tua vida. Mas se você não estiver na presença, nada adianta. Porque você não vai conseguir alcançar a promessa. Você pode até conseguir, mas você vai sofrer um pouquinho até conseguir essa promessa. Amém? Moisés entendeu que era mais importante do que a terra. Deus, ele direcionava Moisés aonde ele queria. E Moisés obedecia. Moisés ia, ele não dava ouvidos a outras pessoas. Ele obedecia ao Senhor. Porque ele preferia estar na presença. Ele não... de forma alguma ele queria perder aquele lugar. De forma alguma ele queria perder, a presença de Deus. E ele entendeu que era mais importante do que conquistas. Amém? Então a presença de Deus, irmãs, ela é mais importante do que qualquer coisa. A presença de Deus, ela é mais importante, do que aquela vontade, aquele desejo, aquele sonho que você tem. Porque se você está debaixo da presença de Deus, aquilo que você deseja no seu coração, Deus vai fazer. Porque você está sendo obediente à voz dEle. Você está servindo a Ele. Você está, desejando ansiosamente por essa presença. Amém? Então, uma mulher que ela é apaixonada pela presença de Deus, ela não serve por obrigação. Ela não vive reclamando. Ela não depende de aplausos. E ela entendeu uma frase que a gente sempre diz aqui, que servir é um privilégio. E de fato é. De fato é um privilégio você servir a Deus. Porque Deus, se Ele quisesse, Ele não precisava da gente. Ele fazia o que Ele tinha que fazer e pronto, e acabou. Mas nós estamos aqui. Então Ele nos dá essa oportunidade de servirmos a Ele. Então a gente precisa, servir alegre, servir disposta. Entendendo que servir de fato é um privilégio. Então nessa tarde, você pensa aí. Você serve a Jesus porque você ama ou porque você quer um reconhecimento? Se a sua alegria está no cargo ou na presença? Então você fica feliz porque você é reconhecida pela pastora Vânia? Ou você é feliz porque você é reconhecida por Deus? Amém? Quem ama a presença transforma o servir em adoração. Eu entendi isso desde quando eu entrei aqui nessa igreja, em 2011, eu sempre entendi que essa igreja, ela sempre foi uma igreja muito serva. E durante um tempo na minha vida, eu não fazia mais as coisas como era para ser feito. Como Lavínia falou hoje pela manhã, meu coração estava preguiçoso. Eu sabia o que tinha que fazer, eu fazia o que tinha que fazer, mas eu não sentia aquele prazer por estar fazendo. E eu lembro de uma vez em que, eu não lembro
qual foi o evento em si que aconteceu aqui, e a pastora não me botou para fazer absolutamente nada. E eu falei, pronto, eu não presto, eu não valo nada, eu não sei para que eu estou aqui, porque eu queria ser reconhecida. E aí eu lembro que uma vez, nesse evento, que ela não me botou para fazer absolutamente nada, ela precisou de mim numa tarde, para servir um lanchinho lá na sala. Na época ainda não tinha o lounge. E aí eu fui, gente, com uma cara emburrada, com uma cara de vaca, como diz meu marido. E aí depois, pastora Vânia, tudo bem, pastora Vânia percebeu, ela percebe. Ela sabe das coisas. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, quando eu percebi, e a pastora perguntou para mim, Marcele, está tudo bem? Eu falei, tá. Mas não estava nada bem, irmãs. Porque como é que eu me senti? Ela precisou de mim só para fazer isso aqui e pronto. Só porque não tinha outra irmã aqui para ajudar ela. Gente, foi isso que eu pensei. E aí eu lembro que 2 dias depois, passado esse evento, ela me chamou para conversar. Eu falei, diga lá, vai falar sobre isso. Eu tenho certeza. Sabe quando a ovelha está fazendo a coisa errada e o pastor chama para corrigir, ela sabe exatamente o que ela vai ser corrigida? É assim que é com a pastora Vânia. Eu não sei como é que é com a líder de vocês, mas é assim que é com a pastora Vânia com a gente. Então eu sei exatamente. Eu falei, meu Deus, ela vai falar sobre isso. E aí ela foi perguntar, por que eu estava daquele jeito? Por que eu estava com uma cara amarrada, com uma cara emburrada? E aí eu abri meu coração diante dela. E eu lembro que na época quem me discipulava era a pastora Tatiana. E pastor Sandro, ele sempre foi muito ativo, ele sempre foi muito servo, sabe? Ele sempre precisava aqui na igreja, tudo era ele. E eu vejo essa característica também muito forte no meu marido. Então eu digo que ele tem, meu filho, tu teve 2 professores, foi pastor Sandro e pastor Marcílio. Que os 2, se eles pudessem, eles moravam aqui dentro dessa igreja. E ele é a mesma coisa. E eu lembro que pastor Sandro diz assim, minha filha, aproveita que você não está servindo e vai buscar Deus. Aproveita que você não está servindo e vai lá para frente adorar. Eu nunca me esqueço desse dia, gente, bem aqui ó, nessa sala onde acontece a intercessão. E eu chorava e eu entendi naquele dia que o meu coração não precisava disso. Que eu não precisava, sabe, ser reconhecida, porque aquilo que eu fazia era para Deus, não era para homens. Então, a partir daquele momento, eu entendi que servir era um privilégio na casa de Deus. Que eu precisava servir, sabe, e honrar a Deus e não a pessoas. Amém? Então, eu transformei, né, o meu servir em adoração. E foi a época, gente, em que eu estava aqui na igreja e eu vinha para cá para frente. E eu adorava, e eu pulava, e eu gritava, e eu dançava. Foi uma época em que, até hoje assim, se me chamar bem, se não me chamar, está bem também. Eu sempre digo a algumas discípulas que andam com a gente, né, e a gente sempre fala, a gente sempre se coloca à disposição dos nossos pastores. Então, a gente sempre deve se colocar à disposição dos nossos líderes. Se ele vai te chamar, ok. Se ele não vai te chamar, está tudo bem também. Amém? A gente precisa entender isso. E quando a gente entende isso, a gente vira uma chave no nosso coração. Porque a gente aprende que a gente precisa buscar mais. A gente aprende que a gente precisa desejar mais a Deus. E quanto mais a gente anseia por essa presença, mais Deus vai derramar nas nossas vidas. E aí eu lembro de uma vez, conversando com a pastora Vânia, ela, Marcele, tu vai estar de folga tal dia? Eu falei, não vou estar de folga, pastora. Ela, não, então vou fazer a reunião no dia que tu está de folga. Eu falei, digo, glória a Deus. Porque ela queria que eu estivesse lá. Então Deus, ele vai te honrar. Da forma mais simples, da forma mais singela, da forma que você menos espera. Deus, ele te honra. E quando a pastora, ano passado, que ela falou para mim, ela, Marcele, eu estava orando, e Deus disse que você vai ministrar na conferência. Eu me senti muito honrada. Eu falei, meu Deus, eu vou ministrar na conferência de mulheres, sabe, ao lado de várias mulheres extraordinárias, mulheres que, sabe, eu sempre tenho grande admiração, e eu estava ali. E hoje eu estou aqui de novo. Então, Deus, ele honra, sabe? Deus, ele conhece o nosso coração, conhece o seu coração. E ele vai fazer exatamente aquilo que o teu coração deseja, se você buscar a presença. Se você não buscar a presença, nada vai adiantar. Aleluia.
A mulher que ama a presença, ela permanece mesmo cansada. Eita! Aleluia! A mulher que ama a presença, ela permanece mesmo cansada. Lucas 10, 38, 42. Lucas 10, a partir do 38 até o 42, fala sobre Marta e Maria. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Fala comigo, Maria, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Repete aí, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas com o fato de minha irmã ter deixado que eu ficasse sozinha para te servir? Diga-lhe que venha para me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Aleluia! Maria escolheu o quê? A boa parte. Marta estava errada? Não. Marta não estava errada em fazer o que ela precisava fazer. Mas a ocasião em que ela queria fazer não era apropriada. Imagina você receber Jesus na sua casa. Jesus te senta bem aí, que eu vou preparar uma comida. E Jesus lá cheio de coisa para te contar, cheio de história para te dizer, cheio de bênção para derramar na tua vida, e tu está ocupada fazendo comida para Jesus. E aí? O que você vai fazer? Você vai fazer a comida para Jesus? Ou você vai se sentar, igual Maria, para ouvir o que ele tem que ouvir, que a tua fome até ia passar, eu tenho certeza. Quando a gente está na presença de Deus, a gente esquece até de comer, criança. Quando a gente verdadeiramente está na presença de Deus, a gente não sente fome. Porque Jesus, ele renova as nossas forças. Jesus, ele dá um alimento diário nas nossas vidas. Aleluia. Maria, ela escolheu estar aos pés de Jesus, enquanto Marta estava distraída. Marta, ela servia, mas Maria, ela priorizava a presença. Quantas de nós estamos priorizando o serviço, seja em casa, seja no trabalho, do que a presença de Deus? E aí, quando chega na hora de vir para a casa de Deus, para fazer as coisas de Jesus, ai, eu estou muito cansada. Ai, eu quero ficar só aqui deitada com os pés para cima. Eu também queria ficar só deitada com os pés para cima, ainda mais com uma barriga desse tamanho. Mas não, eu decidi. Eu falei: Jesus, nada vai me tirar da tua presença. A gente sempre ouve, né, que gravidez não é doença, e de fato não é doença. A gente precisa se cuidar? Óbvio que a gente precisa se cuidar. Mas a gente também, e principalmente, precisa ainda mais buscar a presença de Deus. Então, Maria, ela priorizava, e Marta, ela estava distraída. Então, não se distraia, irmãs. Não deixe com que os afazeres, sabe, tire você do lugar onde é para você estar. Tire você da presença de Deus. Aleluia. Você está entendendo? Não fica zangada comigo. Existe uma diferença muito grande entre trabalhar para Deus e estar com Deus. Trazendo um paralelo para essa diferença, domingo passado, o pastor Pedro, ele ministrando, ele contou, né, uma história que uma pessoa nos procurou, na verdade uma discípula, né? Ela perguntou para a gente qual era a diferença entre submissão e obediência, que ela estava lendo um livro
E lá tem a respeito disso, né? E aí a gente ficou. Eu falei, meu Deus, mas que coisa difícil de responder. E aí Pedro começou, né, ali a explicar para ela de uma forma. E aí eu falei para ela, eu falei, sabe qual é a diferença? É que a submissão é você fazer, mesmo que por obrigação, mas você fazer de todo o coração. E a obediência é você fazer porque você tem que fazer. A gente precisa ser obediente e a gente precisa ser submisso. E quanto mais submisso nós somos, mais na presença de Deus a gente fica. Aleluia! Você está entendendo? Então existe uma diferença muito grande entre trabalhar para Deus, a obediência. Quem é líder de célula, que faz ali sua célula toda semana, que dá ali a palavra, que pensa no que vai fazer, em como vai fazer, qual é o lanche, qual é a dinâmica. E agora, meu Deus, eu preciso movimentar essa célula que está muito parada. Você está trabalhando para Deus. Mas quando você sabe e ora, você jejua pela sua célula, você diz, Deus manda mais vidas para mim, que você vai lá, você prega a palavra de Deus para a pessoa que você não conhece, você sabe, fala de Jesus, você sabe, ganha vidas para Jesus, você está com Deus. Porque trabalhar, a gente trabalha por obrigação. Muitas das vezes, a gente faz isso por obrigação. Muitas das vezes, a gente vem para cá por obrigação. Porque eu vou falar isso para vocês porque um dia eu pensava isso. Eu vou para aquela igreja porque eu tenho que ir para o culto, porque quando é no final do culto, se meu líder não me olhar, ele vai me mandar uma mensagem. Boa noite, tudo bem? É ou não é? Se você nunca recebeu uma mensagem do seu líder, no final do culto ou durante a semana, para ele saber onde era que tu não estava no final de semana na igreja, eu já recebi. Então, a gente precisa entender que estar com Deus, sabe, é permanecer na presença. É buscar cada vez mais a presença. Amém? No reino, o ativismo, ele pode roubar a nossa intimidade. Isso é tão interessante que lá em casa... Só um minuto. Como eu falei para vocês, Pastor Pedro, ele sempre foi muito ativo. Muito ativo. Gente, se você chegar aqui 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, ele está aqui na igreja. Esses dias ele chegou lá em casa, acho que foi quarta-feira. Ou foi quinta, não lembro. Acho que foi quinta-feira. Ele amor, foi ontem, eu vou lá para a igreja porque o pessoal da decoração vai, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, porque a gente precisa arrumar. E aí eu falei, tá bom. Ele chegou lá em casa 15 horas. Hoje eu entendo, hoje ele também entende que ele trabalha para Deus, mas ele também busca estar com Deus. E ele não faz isso por obrigação, porque ele tem que fazer. Ele faz isso porque ele ama. E há muitos anos atrás eu orei. E eu pedia para Deus, eu falei, Deus, eu tive um relacionamento que era totalmente fora da presença de Deus. Que era totalmente fora, sabe, dos caminhos do Senhor. E quando eu terminei esse relacionamento, 2 meses depois eu conheci essa casa. E eu orava para Deus, eu falei, Deus, a próxima pessoa com quem eu me relacionar, eu quero que seja o meu esposo. E eu quero que a gente caminhe junto debaixo da tua palavra. E eu quero que o meu esposo, ele ame mais a ti do que a mim. Porque se ele me amar muito mais, não ia dar certo. E eu lembro de uma vez, eu falei para Pedro, a gente ainda namorava. E aí, interessante que a igreja toda orava para ele se converter, e ele não se convertia. E eu já tinha, né, aceitado a Jesus, e ele ainda não. Eu falei, meu Deus. E eu já tinha recebido a palavra de Deus que ele seria o meu marido. Eu falei, como, Senhor? Se eu te pedir um homem que te amasse mais do que eu, como é que esse menino vai fazer isso? E aí, se você conhecer o passado do meu marido, você não imagina que hoje ele seria um pastor. Minha cunhada está aqui, ela pode confirmar isso daí. E eu lembro no dia em que eu disse para ele,
que eu falei, digo, olha, ele, eu vou lá para a tua igreja. Eu falei, digo, você vai, mas não é por causa de mim. Você vai porque você quer. E aí ele vinha, e ele gostava daqui, e eu lembro que durante a semana, a gente tinha a célula lá na casa de Arthur, e ele me deixava na célula e ele ia jogar bola. Eu falei, digo, Jesus, esse menino, eu acho que o Senhor errou aí, que não é o meu marido, não. E aí um dia, ele veio para essa casa, desejando ansiosamente para aceitar a Jesus. E o pastor não fez o apelo nesse dia. E eu lembro que esse menino foi me deixar em casa, ele chorava. Eu falei, eu digo, mas por que tu tá chorando? Ele, eu não sei, eu não estou triste, eu não estou zangado, eu não estou sentindo dor, mas eu só quero chorar. Eu falei, eu digo, amém. E eu já sabia que era o Espírito Santo que estava falando com ele. E aí eu tive uma conversa muito séria, eu falei, digo, olha, se você, ele ainda me disse assim, poxa, justo hoje que eu fui naquela igreja decidido, e o pastor não fez o apelo. Aí quando ele disse isso, eu parei, eu falei, digo, Jesus. E eu disse para ele, eu falei, digo, olha, essa decisão é muito importante. E eu quero que você saiba de uma coisa, que você faça isso não por mim, mas por Jesus. Porque essa decisão que você vai tomar, ela vai mudar totalmente o curso da tua história. E eu não quero que você faça por isso por causa de um relacionamento. Eu quero que você faça isso verdadeiramente porque você ama Jesus. E no culto seguinte, isso era um sábado, quando foi no domingo, a gente estava aqui na igreja. E eu lembro que antes do pastor terminar de concluir o apelo, ele já estava com a mão levantada, ele já vinha para cá para frente. Sendo que antes disso, quando o pastor ele fazia o apelo, gente, Arthur, coitado, ele ia lá. E Pedro, bora. E Pedro só fazia assim, ó. Ele ficava assim, ó. Ele não conseguia nem levantar a cabeça e dizer assim, não, eu não quero. Que ele ficava com tanta vergonha. E hoje ele está aqui. E durante um tempo, ele foi muito ativista. Ele queria fazer, ele queria isso, porque aquilo. E ele não parava quieto, e era para cima e para baixo com esses servidores, e era no estacionamento, era no banheiro. O pastor Marcílio perguntava por ele, o pastor está por aí? E um dia eu falei para ele, você precisa sentar e assistir culto. Não é só para vir trabalhar, não. Você precisa assistir culto. Para de besteira, menina, que eu estou fazendo isso é para Jesus, que não sei o que. Eu falei, digo, olha, você precisa sentar e assistir culto? Para com isso, eu falei, digo, então tá bom. Ó, calei minha boquinha. Um discipulado depois, pastor Marcílio, Pedro, vem cá. Aí eu fiquei assim. Ele, olha, eu quero você sentado lá na frente do meu lado, na hora do culto. Que na hora do culto é para você estar lá sentado assistindo, não é para você estar trabalhando. Não tem os servidores? Deixa que eles fazem as coisas. Aí eu olhei para ele, a vontade de dizer, eu digo, tu tá vendo? Eu te disse? Mas eu, caladinho eu estava, caladinho eu fiquei. E aí a gente foi para casa e falei, digo, e aí, amor? Ele, eu tenho que estar lá na frente. Eu falei, digo, pois é, né? Então eu orava por isso. Então se depender dele, ele morava aqui na igreja. E eu já entendi, porque esse é o coração dele. Ele ama fazer as coisas para Jesus. Na oração que ele fez, assim que ele se converteu, ele disse que ele nunca ia dizer não para as coisas de Deus. E de fato, nunca vai dizer não. Não teve uma vez em que este homem disse assim, não, eu não vou. De madrugada, às vezes, já ligou para ele, tem um endemoniado bem aqui, precisa tirar o demônio. Ele amou embora, eu falei, digo, eu? Ele tu vai comigo. Eu falei, digo, mas quem orou foi tu, não foi eu. Mas eu estava lá. Eu só orava, né? Ele lá, brigando com Satanás, e eu aqui só, digo, amém, Jesus. Liberta, Senhor. E ele lá, né? Mas eu estava lá junto dele. Então, hoje, glória a Deus, ele é um servo integral. E eu falei, Jesus, o Senhor está respondendo o coração dele, porque é isso que ele deseja, é isso que ele ama. Sabe, ele ama estar na casa de Deus, ele ama a presença. Lá em casa, às vezes eu coloco um louvor, ele chega, eu estou lá, né, orando, e boto o louvor, ele chega com Esté, aí Esté já pega o microfone, já começa a cantar, e ela já aprendeu que os ministros de louvor usam fone, e que tem um fiozinho, então ela tem um microfone que tem um fio, e ela pega o fio e bota dentro do bolso, porque para ela é o fone do ouvido dela, entendeu? E ela vai lá, e ela canta, e ela ora,
Quando eu estou sentindo alguma dor, ela, mamãe, deixa eu orar por ti. E ela diz, dor, sai em nome de Jesus e que nunca mais volte. Então, quando a gente ama a presença de Deus, quando a gente busca a presença de Deus, isso reflete na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos. Amém? Aleluia! Uma mulher que ela é louca pela presença, ela não troca o altar por ocupação. Ela não perde a essência no serviço. E ela entende que primeiro vem a presença e depois vem a missão. Não adianta você ir sem estar cheio da presença de Deus. Você pode até fazer, mas não vai dar muito certo. Então, quando a gente, busca estar na presença de Deus, Deus ele vai conosco. Aleluia! Pensa aí você. Você ainda sente prazer na presença? Ou você só vive ocupada fazendo as coisas? Ah, não, deixa para depois. Ah, não, depois eu oro. Ah, não, depois eu leio a Bíblia. Ah, não, eu tenho que fazer um almoço. Depois eu tenho meu tempo com Deus. E quando a gente caminha muito perto dos nossos líderes, eu sempre falo, quando eu crescer, eu quero ser igual a pastora Vânia. E às vezes eu fico até com vergonha de ligar para ela, e ela está ali no meio do fogo, no meio da oração, lá no quarto dela, e eu estou lá ligando, às vezes para tratar de alguma coisa. Eu digo, meu Deus, será se eu ligo? Será se eu não ligo? Aí eu mando uma mensagem. Quando ela demora muito a responder, eu digo, não, ela deve estar fazendo alguma coisa. E depois ela me responde e a gente se fala. Porque eu vejo nela uma mulher que ela é apaixonada por isso. E o tema da conferência desse ano não podia ser diferente, porque retrata aquilo que ela é. Retrata aquilo que está no coração dela. E quando ela falou que o tema seria loucas pela presença, eu digo, é uma boa oportunidade da gente aprender a ser louca pela presença também, assim como ela. Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu te dizer, o reino ele não precisa de mulheres ocupadas. Ele precisa de mulheres cheias da presença. Aleluia! Você está entendendo? Glória a Deus! O terceiro ponto fala que a mulher que carrega a presença, ela serve as pessoas sem perder a essência. Amém? Vamos ler Atos 6. Eu vou ler do 1 ao 7. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão. Repete aí comigo: homem cheio de fé e do Espírito Santo. Você é uma mulher cheia de fé e do Espírito Santo? Aleluia. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, Procélio de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Então aqui o que os discípulos eles entenderam? Lá no versículo 2. Não é correto que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Às vezes a gente abandona a palavra de Deus para servir às mesas, para servir as pessoas. Amém? Então vai fazendo aí, sabe? Vai
orando ao Senhor de Jesus, me mostra. Onde foi que eu me perdi? Onde foi que eu parei de buscar a tua presença? Onde foi que eu desejei servir mais as mesas do que a tua própria palavra? Então, os discípulos, eles serviam. E serviam muito, você não concorda? Eles serviam muito, mas eles não abandonavam a oração, a palavra e a intimidade. Aleluia? Então, a gente pode servir com certeza. Como eu falei para vocês, servir é um privilégio. Mas a gente não pode abandonar a oração, a gente não pode abandonar a palavra, a gente não pode abandonar a intimidade, porque de nada vai adiantar. Aleluia? O perigo do servir é o quê? É fazer muito para os outros e se esvaziar espiritualmente. Às vezes a gente fica tão cansado de servir as pessoas, que a gente esquece até de orar antes de dormir. Porque tem gente que ora só antes de dormir, amém? Não nessa casa, em outro lugar aí, né? Porque aqui todo mundo ora, amém? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Glória a Deus. Aleluia. Mas tem gente por aí que só ora antes de dormir. Amém? Mas não é aqui não, é em outro lugar. Mas as mulheres que elas são loucas pela presença, elas servem as pessoas, mas elas permanecem conectadas à fonte. Aleluia. Abre para mim João 15, 5. João 15, 5 diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Dá muito o quê, irmãs? Fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Jesus, nós não somos nada. Nós não valemos de nada sem Jesus. Hoje você está servindo porque você está cheia da presença de Deus, ou você está cansada? E uma pergunta muito importante: o seu secreto, ele ainda existe? Amém? Pense aí. Quem permanece na presença não serve no automático. Serve porque ama, serve com alegria, serve porque deseja cada vez mais a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O quarto e último ponto diz o seguinte: a mulher apaixonada pela presença, ela deixa a marca no reino. Marcos 14, 3. Vou ler do 3 ao 9. Marcos capítulo 14, do 3 ao 9. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco cheio de alabastros, um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso, de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz. Por que vocês estão a incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhe o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Aleluia! Maria, ela derramou tudo que ela tinha aos pés de Jesus.
E eu lembro numa ministração de João, ele trouxe bem claro a diferença entre você pegar o frasco e você derramar e você quebrar. Maria, ela quebrou aquele frasco. Ou seja, ela não teve controle da quantidade de líquido que ia cair daquele frasco. Ao contrário do que se ela derramasse. Ela poderia só fazer, não, Jesus, é só um pouquinho porque esse negócio é muito caro. Quantas de nós estamos nos quebrando diante da presença de Deus? Ou a gente está derramando só um pouquinho? Ou a gente está se entregando só um pouquinho? Só quando dá? Amém? Glória a Deus. Maria, ela foi intensa, ela foi extravagante e ela foi criticada. Quando eu estava preparando essa ministração e quando chegou nesse ponto, que eu escrevi que ela foi intensa, ela foi extravagante e ela foi criticada, eu lembrei muito da minha pastora. Durante algum tempo, eu ouvia, mas por que ela dança desse jeito? Por que ela bate cabelo desse jeito? Isso é só exagero. E eu falei, digo, irmã, e por que tu não faz igual? Não, isso aí é muito feio. Eu digo, feio? Uma pessoa que está dançando para Jesus? Que está dançando com os anjos é feio? Feio para ti, porque para mim eu acho isso muito lindo. Então, quantas vezes a gente, sabe, critica a outra, a gente, sabe, acha que a outra é extravagante, que a outra é muito intensa na presença de Deus. Eu não sei para que tu vai para essa igreja todo santo dia. Mas de novo, eu ouvi, depois que eu terminei de fazer essa ministração, e aí mamãe me ligou, né? Eu estava estudando ali e tudo, terminei de escrever na quinta-feira de manhã. E aí mamãe me ligou, eu aproveitei e preguei para ela. Aí ela terminou a pregação, minha filha é muito bom, que Deus te use e tal. Eu falei, diga amém, mãe. Mas por que essa conferência ela precisa acontecer desde quinta-feira? Eu falei, digo, meu Deus, será que essa mulher entendeu o que eu falei? Eu falei, digo, mãe, o tema da conferência é Loucas para Jesus. Só 2 dias não ia dar, não. Tinha que ser 3 dias e 2 dias era o dia todinho, minha irmã. Ela virou para mim, é mesmo, né, minha filha? Eu falei, digo, mulher. Cadê que tu não está na presença de Deus também? E aí, mamãe, ela está passando por alguns processos. E eu falei para ela, digo, sabe por que a senhora está passando por esse processo? Porque a senhora não obedeceu a Jesus. Porque se a senhora tivesse ouvido a voz de Jesus, a senhora não estava passando o que a senhora está passando. É mesmo, né, minha filha? Nessas horas eu dou uma de pastora, eu falei, tá. Eu falei, digo, eu não brigo com sua pastora. Ela, mas tu é minha filha. Eu falei, eu digo, eu sou sua filha, mas eu sou sua pastora também. Então, a senhora presta atenção. E ela começa logo a rir. Amém? Mas a gente precisa entender uma coisa, que a gente precisa ser extravagante, sem medo de crítica. Aleluia. Porque quem está te vendo, sabe, não importa o que as pessoas estão te vendo. O que importa é que Jesus está te vendo. Então, se você quiser dançar, você dança. Se você quiser pular, você pula. Hoje, pastora Silvia, eu vi pastora Silvia hoje como eu nunca vi, gente. Que pastora Silvia pegou esse pano e virava para cima e virava para baixo. E eu olhava e falei, digo, olha, é do mistério. Então, quando a gente, sabe, a gente sente assim, a alegria de estar com Jesus, sabe, a gente sente a presença de Jesus, a gente se sente leve. A gente sente, sabe, a liberdade de fazer essas loucuras para Jesus, porque a gente está num ambiente em que a presença dele está, e é isso que importa. Amém? Você não precisa ficar pensando no que as pessoas vão pensar de você. Ah, meu Deus, mas para que isso? Não importa. O que importa é que você está na presença. O que importa é que você está sendo cheia pelo Espírito Santo. O que importa, sabe, é que cada vez mais você está ali pertinho de Jesus. Você pode dizer, eu ouvi a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus é porque está muito na presença dEle. Sabe, quem sente ali Jesus, sabe, próximo de você, o toque do Senhor, é porque você está buscando a presença dEle. E Ele vai lá e Ele faz. Ele não vai te deixar na mão. Amém? Uma mulher que ela é louca pela presença, ela não serve pela metade.
ela não entrega o resto, ela não vive superficial. Ela entende que Jesus merece tudo. Aleluia! A gente organizando nessa conferência, nas reuniões e tudo, e um do GD, pastora Vânia, disse que ela estava doida para fazer, sabe, uma loucura para Jesus. E aí, quando ela falou que ela ia dar as bolsas, eu falei, glória a Deus. Porque quem conhece sabe que realmente isso foi uma loucura. E aí, depois ela falou, Marcele, gente, deixa eu dizer, a minha pastora, ela é muito vaidosa. E glória a Deus, eu digo que eu quero ser vaidosa sim. Que ela gosta de coisa boa, eu gosto de coisa boa. E eu digo, meu Deus, isso é tão bom. Quando a gente, sabe, experimenta aquilo que Deus tem pra gente, você não vai querer amarrar aquele pouquinho, aquela mixaria. Eu digo, não, Jesus, isso elevou o nível. É só daqui pra frente. Amém? E Deus, Ele honra, irmãs. Vocês lembram quando a pastora Vânia, ela entregou o relógio aqui? Deus honrou ela de uma forma sobrenatural, como ela falou que nunca tinha acontecido. De pessoas, sabe, falar com ela e dizer, eu quero ofertar na tua vida. Imagina, qual foi a loucura que você já fez por Jesus? O que é que você já entregou no altar diante dele? E ele derramou, sabe, 100 vezes mais na tua vida. Qual foi a última vez que você fez uma loucura para Jesus? Qual foi a última vez que você derramou tudo que você tinha na presença dele? Amém? O que que você ainda não derramou aos pés de Jesus? O seu tempo, a sua entrega, o seu coração. O reino de Deus, ele é impactado por mulheres rendidas. Amém? Essa mulher, ela se rendeu aos pés de Jesus. E como Jesus falou, quando a palavra for pregada, esse evangelho no mundo todo, todo mundo vai saber o que aconteceu. Porque aquilo impactou quem estava perto, impactou Jesus. E impacta nós. Porque a forma como essa mulher entregou tudo que ela tinha, faz a gente pensar, meu Deus, o que é que eu tenho para te entregar? Sabe, então ora aí, pede para Jesus, digo, Jesus, o que é que eu tenho que te entregar? Eu sempre digo, qual é digo, Jesus, qual é o meu Isaac dessa vez? O que é que eu preciso te entregar? O que é que eu preciso colocar diante de ti? Amém? Ser louca pela presença é amar estar com Deus, é servir com alegria, é permanecer mesmo cansada e é derramar tudo no altar. Aleluia! Fique de pé. Feche seus olhos. E eu quero que você pense. Sabe, aí onde você está, eu quero que você pense. O que é que eu preciso entregar, Jesus? O que é que você está disposta a fazer para ser uma mulher louca pela presença de Deus? Deus, Ele não está procurando mulheres perfeitas. Ele está procurando mulheres disponíveis, apaixonadas e rendidas à sua presença. Pai, no nome de Jesus, eu oro, Deus, nessa tarde. Meu Deus, eu oro por uma renovação espiritual nesse lugar. Pai, que o Senhor possa derramar, sabe, Jesus, o Teu Espírito na vida de cada uma de nós. Meu Deus, revela ao nosso coração, Jesus, aquilo que, sabe, nós precisamos entregar diante de Ti. Tira de nós, Jesus, todo o cansaço. Tira de nós, sabe, Jesus, toda a mente, sabe, que só murmura. Tira de nós, Deus, um coração murmurador. Livra-nos, Deus, da murmuração. Pai, no nome de Jesus, eu oro por corações rendidos a Ti. Eu oro, Jesus, por uma cura, Jesus, espiritual. Eu oro, Jesus, por uma cura no seu corpo físico. Pai, vai tirando toda a dor, vai tirando todo o cansaço, vai tirando, Jesus, sabe,
tudo aquilo que impede, meu Deus, as minhas irmãs de te servir, de se entregar totalmente na tua presença. Pai, no nome de Jesus eu oro para que nós possamos nessa tarde termos um coração apaixonados cada vez mais por Ti, apaixonados, Jesus, cada vez mais pela Tua presença. Jesus, derrama nesse lugar, sabe, uma paixão nova, reacende o fogo, meu Deus, no nosso coração, reacende o fogo, Jesus, dentro de nós, reacende o fogo, meu Deus, sabe, de amor por Ti. Pai, no nome de Jesus eu oro agora mesmo, Deus, para que o Senhor possa, sabe, derramar em nós, que nós sejamos mulheres, meu Deus, que nós possamos servir com fogo e com alegria. Em nome de Jesus, meu Deus, se ainda existe alguma mulher nesse lugar, sabe, Deus, que tem dúvidas em te servir, sabe, que está cansada, meu Deus, espiritualmente, meu Deus, que ela possa ser renovada. E que ela possa entender, Jesus, que é melhor estar na Tua presença do que em qualquer outro lugar. Que é melhor, sabe, estar contigo, meu Pai, do que em qualquer outro lugar. Então, que nessa tarde, Jesus, nós possamos estar cada vez mais rendidas a Ti, Pai. Eu Te agradeço e louvo, Deus, a vida das minhas irmãs, entrego nas Tuas mãos, Pai. Muito obrigada, Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia.